Olá, graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós vamos estar conversando nessa nossa temporada sobre o Sermão do Monte, todas as abordagens que Jesus traz ali. Então, fica com a gente, permanece aí que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. É isso aí, vamos lá então, Café com Palavra, estúdio novo de novo, né, pastor Zait? Estamos como é que é? Em aperfeiçoamento. Isso. Agora tudo novo aqui. Ficou diferenciado, né? Olha aí, rapaz, microfoninho, mesa, tudo, né? Ficou bem mais bonito, eu acredito, né? As artes aí, a gente agradece aí a Alane, né? A Alane promoveu aí essas pinturas, né? Bem bacanas. E aí, deixou tudo mais bem arrumado, bem harmonizado. E nós vamos continuar o nosso papo, pastor Zait. Aqui, esse papo nosso, eu quero estar trazendo aqui alguns elementos, né? Na verdade, nós vamos conversar sobre o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, Cristo vai trazer uma série de elementos. E assim, de antemão, pastor, o Sermão do Monte e a atualidade. O Sermão do Monte fala com a nossa atualidade. Você entende que o Sermão do Monte continua atual? Sim, com certeza ele continua atual, né? A princípio pode parecer que tá falando assim de um Deus que quando você está, por exemplo, numa vida tranquila, boa, ele vem lá para bisbilhotar o que você está fazendo e quer estragar a sua brincadeira, né? Porque parece que ele só quer que a gente, de alguma forma, se você fazer uma leitura assim, a primeira olhada aleatória, né? Ela só quer que você seja prejudicado, né? Mas a questão aqui é que Deus ele está dando para a gente tipos de características e comportamentos que a gente tem que adotar para entrar no reino dele, né? Não é um comportamento para essa vida simplesmente limitada a esse mundo, né? Mas tem que pensar muito além, tem que pensar no reino milenar de Cristo, na eternidade, e vai condizer então com a atualidade que nós vivemos, e a atualidade qualquer tempo, né, é aplicável. É aplicável. Eu acho muito interessante também que nesse sermão Jesus ele aborda uma quantidade muito grande de fundamentos, né? Ele toca a respeito da questão de casamento, fala sobre juramento, fala sobre vinganças, fala sobre, enfim, ele vai falando sobre muitos aspectos, né? Isso que eu acho mais interessante, é como se fosse uma aula mesmo, e ele está ali preocupado em bater em vários temas, em vários assuntos que são extremamente relevantes, né? Extremamente importantes para a vida comum. Eu também acredito que a questão do Sermão do Monte é extremamente atual, né? A atualidade dele serve para hoje porque o homem não deixou de ser homem, né? E as suas limitações, as suas dificuldades, vamos dizer assim, ao meu ver, continuam presentes, né? Continuam as mesmas, né? E aqui ele vai trazer um ensino que vai além do ensino moral, né? Do que é certo e errado. É verdade. Ele vai trazer a justiça do reino, como é que ela o padrão do reino de Deus. O padrão do reino, como é que ela é executada, exercida aqui por nós. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui. Jesus ele começa com as bem-aventuranças, né? Vamos lá. Bem-aventurados, nós estamos, né, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, né? Ou vamos ler do início aqui. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois
deles é o reino dos céus. Eu vou ler todas e aí a gente depois volta e comenta uma por uma. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então nós temos aí as nossas bem-aventuranças, né? Então Jesus aqui vai começar falando sobre bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino. Quem são os pobres de espírito, pastor Zade? Qual a sua percepção aí sobre essa bem-aventurança? Que os pobres de espírito, né, não são pessoas que são assim desprovidas espiritualmente de recursos para entender a palavra de Deus ou as coisas espirituais, mas são pessoas quebrantadas, né? São pessoas que têm um coração que se dilata para as coisas de Deus, né? E se preocupa, se importa em querer entender as coisas de Deus, e por isso esse coração ele clama ardentemente por esse entendimento, para que o reino de Deus seja revelado a ele, que ele tenha clareza de qual é a condição dele nesse reino, como ele se prepara para entrar nesse reino, quais os requisitos que ele tem que ser inerente à vida de cada um para poder conquistar esse lugar no reino. Então é um coração que ardentemente deseja, que ele se humilha, se quebranta na presença de Deus para alcançar essa condição de estar dentro do reino dos céus. É muito essa palavra pobres, né, usada aí, ela tem um sentido, né, de alguém que é desprovido de algo, né? Desprovido, enfim, né, de orgulho, de altivez, de autossuficiência, né? Alguém que, tendo se comparado a Cristo, perdeu o orgulho, aquele orgulho próprio, né? Reconheceu o seu pecado, sua realidade ali, e entendeu a sua dependência, né? Eu penso que a palavra-chave aqui, quando Jesus está trazendo essa ideia do pobre de espírito, pobre em espírito, né? No espírito, a ideia é essa, aquele que se esvazia, né? Aquele que se torna alguém desprovido, né? Acho que é uma, sem sombra de dúvida, uma dos principais requisitos, né, para se alcançar realmente uma condição nesse reino de Deus. Estava dando aula de escatologia ontem e dando aula, um dos aspectos lá me ressaltou, né, no processo da escatologia lá, já falando do novo céu e nova terra, lá no capítulo 21, tem um texto onde o Senhor diz que os povos da terra, os reis da terra, levarão, né, a sua glória à Nova Jerusalém. Ali a gente já está num tempo, né, onde o novo céu e nova terra são estabelecidos, o antigo já se passou, a Nova Jerusalém já veio, se assentou sobre o Monte Sião, e ele está mostrando qual vai ser a configuração do reino, né? E aí ele diz que essa palavra é muito forte, né? Os reis da terra, ou seja, vai haver, né, as nações que vão ser divididas nesse lugar novo que Deus irá fazer, e eles precisam levar, né, a glória
glória, né? Ou como se fosse os aspectos que a sua terra produz como oferta, como primícia ao Senhor e tal, lá na Nova Jerusalém. O ponto que eu quero falar é a respeito da questão desse lugar, né? Existe um lugar para se habitar. E existem pessoas que vão exercer cargos de responsabilidade, né? Como a própria palavra diz, os reis, né? Então vai haver essa separação de pessoas que vão ter ali. E aí entra esse aspecto, né? Deles é o reino do céu. Deles quem? Desses que se esvaziaram. Então a importância... Eu não consigo ver alguém ter uma vida cristã que vai ser genuína, onde a pessoa está se preparando para o arrebatamento de verdade sem ter se esvaziar. Acho que o orgulho é o principal obstáculo da fé, você não acha, não? O orgulho, ele barra muita coisa na nossa vida espiritual, né? Porque é uma condição onde a gente fica muito na defesa, né? Sim. O orgulhoso, ele se cerca de defesas para manter o seu status, sua posição, né? E não quer abrir mão, né, às vezes dos seus interesses, da sua ideia, do seu pensamento, e ele quer defender e manter aquilo lá. Então, dentro do reino de Deus, a gente tem que abrir mão. Sim. A gente tem que perder para poder ganhar. Eu acho que também vai nesse sentido, né? O pobre de espírito, né? Tem que desfazer de coisas que nós acumulamos aqui na terra, no reino físico, né? A gente tem que ir desfazendo dessas coisas, né? Não é uma imposição para que, como tinha um pensamento religiosos de que a pessoa tinha que ser pobre, né, para alcançar o céu. Como se fosse uma pobreza material, né? Então, eu não tenho nada, então logo vou ter tudo lá, né? Mas não tem a ver com isso, né? Tem a ver com orgulho, né? Orgulho e deixar Deus mesmo trabalhar no nosso coração e mudar, né? Mudar pensamentos, mudar intenções. Exatamente. Acho que essa é a mais importante, né? Se esvaziar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Aí entra um ponto interessante, né? Choram por quê? O que é esse choro, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui, ó. Esse choro, ele pode ter algumas razões, né? Uma delas, chorar por não se conformar com este mundo, né? É o choro que Jesus, por exemplo, teve dois momentos em que o Senhor teve, né? Chorou, por assim dizer. O primeiro é quando ele está chegando em Jerusalém, né? Tá descendo ali para passar pelo como é que é o nome ali? Vale. Ele tá descendo, né? O jardim, vai entrar pela Porta Formosa, né? Tá fazendo esse caminho ali do lado de fora, descendo, depois subindo para entrar pela Porta das Ovelhas, né? Para poder entrar em Jerusalém quando ele vai ser saudado lá, né? E tal. E aí ele olha para Jerusalém e chora, né? Sim. Ele olha, tá lá, como ovelhas que não tem pastor, né? Ele olha para a cidade, que a vista de Jerusalém, desse lugar onde Jesus estava, era uma vista muito, muito ampla, muito, né? Dava para ver a cidade toda. Então ele está chorando porque é uma inconformidade com a realidade que a cidade, né, a maneira com que as coisas estavam acontecendo ali. Não percebendo, né? Não percebendo, idolatria, né? Você vê ali o tanque de Betesda, né? Que era um lugar de um culto, há uma linha de estudo ali arqueológico, que ali acontecia, na verdade, era um culto idólatra naquele tanque, né? Então tudo isso. Outro aspecto, choram por esperar em seu resgatador e não ficar indiferente com o que acontece na terra, né? Então esse choro também pode ter a ver com essa condição, né? E eu também coloquei aqui esse choro também pode significar a questão das aflições, né?
que é comum a gente viver, passar as aflições da terra, as questões que enfim, que acontecem, e aí o evangelho entra como um consolador, como um agente de consolo, né? Então a palavra aqui do choro, no meu entender, seria uma identificação com a causa, né? Identificação com a causa. Então, eu penso por aí. Esse choro tem a ver com essa questão. Ou, né, essa identificação, essa questão, ou a espera, o aguardo da paz de Jesus, ou realmente a questão das aflições. Mas essa palavra de consolo, né? Essa palavra de consolo aí, ela é esperançosa, né? Eles serão consolados, né? Existe um tipo de prêmio ou recompensa que ele ultrapassa, né? Que seja, que faça a pessoa se sentir desconsolada, desconfortada. E também eu lembro daquela palavra que Jesus mesmo falou, aquele que deixar pai ou mãe ou irmã por causa do meu nome, né? Ele vai ser galardoado, né? Então existem essas questões na nossa vida cristã em que e ele não é insensível a isso. É interessante entender. Não é que vai ser fácil, vai virar as costas para mãe, pai, tchau, um abraço, né? Não, dói, né? Tem essa. Você vê um missionário no campo, né? Ele meio que fez isso, né? Exatamente. Então ele rompe com... Não é nem a questão de romper um relacionamento com a pessoa, distanciar-se dela na questão de não quero mais falar com você, não ter mais contato, né? Mas é a questão da escolha, né, que nós fazemos, que vai... O nosso relacionamento ele se torna um pouco mais distante, fisicamente, né? Sim. Por causa do que pensamos, daquilo que afirmamos, né? Então, cumpriu a missão, né? Cumprimos a missão e muitas pessoas não vão entender ou nós não vamos participar mais do mesmo ciclo, né? Das mesmas atividades. Isso. Mas é uma coisa que às vezes pode doer no nosso coração. Eu queria que tal pessoa, meu pai, minha mãe estivesse comigo aqui. Mas a gente vai entender e vai compreender que o propósito é maior. Exato. Do que essas circunstâncias relacionais à nossa vida. Precisa ser maior, né? Mas o Senhor não está insensível, né? Isso que é legal. Ele, olha, vai ser necessário. Para nós é até mais fácil, né? De certa maneira. Por exemplo, a gente está lá com o Toshiko, aquele no Japão, do outro lado do mundo. A gente fala com eles, né? Tem maneira de falar, internet e tal, mas na época dos discípulos de Jesus era um desligamento total mesmo, a pessoa ia e falava, cara, não sei se eu te vejo de novo, né? Aqueles que estavam andando com Paulo e às vezes Paulo enviava, você vai ter que ir para tal cidade, e era carta que os caras tinha que mandar para falar, talvez. Por exemplo, você vê Timóteo vivia com os pais, de repente ele passa a andar com Paulo e quando será que ele voltou a ver a mãe, a avó? Então, de fato, esse aspecto é interessante. Então, assim, a gente tem que entender que há um consolo. Você vê o missionário tá lá no campo, alguém foi enviado, tá cumprindo uma tarefa e assim, há o desligamento, é forte, né, o desligamento. Mas há o consolo de saber, cara, eu tô cumprindo uma missão, eu tô cumprindo o propósito de Deus, eu tô fazendo o que o Senhor mandou. Então, ele promete isso, né? Fala sobre essa bem-aventurança. Mas isso a gente tem que ir. Muito forte isso, verdade. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eita, pastor, que ser manso, hein? Vemos aqui, né? A gente vê no meu entendimento aqui, a gente vê um revestimento de Cristo, né? Porque em outro texto ele vai falar, olha, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, né? Para mim a palavra-chave aqui é amadurecimento, né? Através do altar. Quando a gente vê lá Gálatas 2:20, Paulo falar, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Só que Cristo é manso e humilde de coração. É fácil essa missão, pastor? Não é fácil, né? E
a recompensa é a terra por herança, né? Que terra é essa que ele está falando aqui? E aí? A gente lembra também de Moisés, né? Sim. Que diz que era o homem muito manso. Mais manso, né? Que não tinha outro. Não tinha outro igual. E mesmo assim, por causa de um hábito, ele perdeu a entrada na Terra Prometida. É forte isso, hein? Então, assim, a mansidão é um controle, né? É uma... saber controlar bem o temperamento, os sentimentos, lidar com emoções, lidar com situações adversas. E manter o equilíbrio no pensar e no falar, né? Não é algo fácil. Tiago mesmo diz que aquele que consegue dominar a sua língua, ele verdadeiramente ele é sábio, né? Mas que é muito difícil. A língua, ela é desafiador. Lá em Tiago diz que a língua ela é inflamada pelo inferno. Eu vejo que tem uma chave para nós que é exatamente nesse mesmo lugar aqui onde há o ensino de Jesus sobre a questão, porque ele fala sobre o jugo, né? Ele primeiro diz, olha, vocês têm que tomar o meu jugo, né? E é interessante essa questão do jugo, por causa, para quem não sabe, talvez, né? A questão do jugo é uma canga, né? Que coloca que os bois, né? Um carro de boi na roça, eles adotam os bois para conduzir o carro de boi, uma madeira que vem sobre os seus pescoços, né? Desce aqui embaixo, que os coloca na mesma rota, pareados, isso, para puxar a carga. Eles dividem aquela carga ali, né, através desse jugo. Então, assim, o que eu entendo Jesus falar? Eu entendo Jesus está falando acerca dessa questão. Se a gente parear com ele, é a chave, né? Parear com ele e carregar essa carga aí, né? Porque aí eu vou aprender a ser manso e humilde, né? É tipo assim, de mim mesmo eu não vou aprender isso não. Agora, para mim poder aprender a ter esse perfil, a ter esse comportamento, né, de ser manso, de ser humilde, eu tenho que parear com ele. E aí é onde eu entendo o Paulo falar de uma forma mais profunda, né? Quando ele fala em Gálatas 2:20, olha, eu já estou crucificado com Cristo, né? Eu vejo essa frase para mim, a tradução dessa frase para mim é o seguinte: eu já fui para a cruz com a minha vontade. Acabou. Ali o Paulo, a vontade do Paulo, a ira do Paulo, a autojustiça do Paulo, tudo aquilo que o Paulo pensa, ficou lá, né? E quando aí ele até continua, né, a expressão: já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu. Esse aí é a chave desse processo do jugo. Porque se não for desse jeito, sabe? Se eu não tiver disposto a ter esse nível de relacionamento com Jesus, essa mansidão, essa humildade aí vai ser essa mansidão, né? E o ponto que se tocou é muito forte, né? A terra que se espera conquistar não é essa terra aqui não, porque para conquistar essa terra aqui não tem que ser um manso, né? Não precisa, né? Mas tá falando da terra prometida, quem quiser subir. Também na questão do governo, né? Que ele vai repartir verdade. terra em herança e governos aqui. É verdade. Para aqueles que estiverem com ele na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, assim, é uma condição para receber governo, né? Ter essa a temperança, né? Esse equilíbrio, essa mansidão desenvolvida. E a mansidão também envolve a questão da gentileza, né? Sim. Conseguir ser gentil, conseguir ser respeitoso, não sair da razão em momentos muito complicados, muito difíceis, mas mesmo assim, né, manter, né? Ter ali um padrão de você
tá sensível à condição do outro, né? Você não vai se expor de maneira ridícula, de maneira que seja indecorosa também, ou né, que seja muito precipitada. Você vai manter a calma, a tranquilidade, a serenidade, né, diante das pessoas por causa do reino. Do reino. Do reino. E do rei. Essa questão que o senhor está falando aí, pastor, é muito forte, né? Essa questão da mansidão nesse sentido, né? É um agente regulador do intempérie da minha natureza caída, com certeza, né? E assim, o ambiente de pressão que a gente vive hoje, que as pessoas vivem o tempo inteiro, elas promovem uma quebra disso daí, né? Porque tem outro ponto também, que as pessoas confundem mansidão com passividade. Sim. Ah, não, ele é manso. Talvez não. Talvez aquilo é passividade, né? Tipo, Jesus, ele foi lá e virou as bancas dos cambistas. Deixou de ser manso? Não, ele não deixou de ser manso. A mansidão não tem a ver com ser passivo. O manso não é... eu sou manso, então não vou entrar em determinado tipo de conflito. Não, a mansidão, eu penso que ela igual você está falando, é um controle interno, que eu não estou agindo de uma maneira impensada, como é que fala? Quando você impulsiva. Então, se eu tiver que fazer uso da força, mesmo fazendo uso da força, eu estou controlando a dosagem, né? Controlando a dosagem. Na verdade, não é uma pessoa fraca, né? Assim, sim. É uma pessoa muito forte, tem muita força, muita poder para imprimir força, mas a questão é que ele consegue controlar a intensidade da força que ele vai aplicar em cada situação, né? Eu vejo também, pastor, que seria uma condição de um agente público tendo que manifestar a vontade do reino para uma outra pessoa. Sim. Né? Vamos tomar, por exemplo, um agente público do governo brasileiro mesmo. Né? Se ele tiver que ir na minha casa, né, ele nunca vai ser indelicado, né? Ele vai ter que falar a questão da lei, né, do direito, do dever que eu tenho que cumprir, da obrigação que eu tenho que cumprir, mas ele vai sempre tratar de forma proba, de forma educada, né? Se ele tiver que ser firme, ele vai ser, mas ele não vai transparecer nenhum sentimento pessoal, porque ele está representando o governo do Estado brasileiro. Sim. Então ele se posiciona como um representante onde ele não mostra nenhuma pessoalidade, ele se torna impessoal naquele momento. Na sua atividade ali, né? É desafiador, né? É desafiador. O termo aqui, ó, ele traz para nós uma palavra que eu achei interessante trazer aqui, ó, do Strong, né? Fala, ó, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças para defendê-los contra toda injustiça. Assim, a atitude, humildade para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que infligem, que Ele os está usando para purificar ou de alguma maneira trabalhar aqueles que Ele elegeu e que livrará seus eleitos a seu tempo, né? É interessante isso aqui também, né? Porque dentro desse ambiente todo aí, a questão da mansidão, ela tem a ver com confiança, né? Ela também tem a ver com confiança. Então, por que eu não reajo? Por que eu me posiciono de uma forma porque quando você fala sobre mansidão, você está falando de alguém cujo o olhar de quem está olhando o manso fala, cara, esse cara não reage. Ele é bobinho. Ou algo assim, né? Mas não, na verdade, o manso, dentro do princípio da Bíblia aqui, é o cara que confia,
né? É a pessoa que está ali confiante, né, no que Deus vai fazer, na justiça de Deus, na maneira de Deus agir. Aqui, pronto, um exemplo maravilhoso para a gente falar de mansidão. Jesus se submetendo ao processo da cruz. Então, ali ele podia acabar com aquela história ali, não estalar de dedo, né? Deixa eu mandar uma legião de anjos vir aqui e acabar com vocês. Mas a mansidão não se trata... Olha isso aqui, ó. A mansidão não se trata de você não ter força para reagir. Ou não saber reagir. Não é? Ou não ter poder para reagir. A mansidão se trata, eu posso, mas não vou. Por que eu não vou? Porque eu confio que há uma ação de Deus nesse processo aqui. Aí entra no ponto que você falou, né? Que é a respeito do aspecto da impessoalidade na ação do exercício da força. Então, o manso, ele é aquela pessoa que confia, como eu estava falando, né? Da confiança. E por confiar, ele não exerce uma autoridade que defraudatória ou uma autoridade, como é que fala? Quando você está excessiva. Além dos limites. Não, a mansidão no entendimento da confiança e no exercício da força, que é o caso aí, né, de ter que exercer algum tipo de autoridade e tal, mas a mansidão me leva para esse lugar, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, mas na medida certa, sem ferir, sem... Você vê Jesus com Judas. Jesus com Judas foi manso. Ele tolerou Judas? Não. Ele agiu com Judas, ele foi levando a ação com Judas, aplicando de forma proporcional. Quando chegou a hora estava na ceia, e aí Judas vem, qual a palavra de Jesus para ele? Vai fazer o que você tem que fazer. Né? É verdade. A mansidão. Ele sabia o que ia fazer. Ele está exercendo ali uma determinada força né? Mas com controle. Ou talvez olharia com um olhar de ódio para Judas. Jesus foi tão discreto que nem os discípulos perceberam. Eles ficaram questionando, quem vai ser? Quem vai ser? Quando Judas sai, eles não percebem. O texto bíblico deixa isso muito claro. Jesus, ele foi tão discreto ao mandar Judas e fazer o que ele fez, que nem os discípulos perceberam que ele estava saindo e que talvez fosse ele o traidor. Você vê, né? Isso é a mansidão, é o controle, no sentido de confiar que Deus está ali. Então eu vou dominar isso aqui, eu vou confiar que Deus sabe o que está fazendo, né? Isso é muito forte. É isso aí. Nós vamos continuar nosso próximo vídeo. Continua conosco e acompanhando. Deus abençoe.